Oi, turma do PT, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Geisa, sou professora de Geografia e estou muito feliz em estar de volta. Eu fui professora de Geografia do PT em 2019, né? E agora estou de volta com vocês. Vou me apresentar um pouquinho, de forma rápida. Eu sou licenciada em Geografia pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB. Sou mestranda em Geografia também pela UESB. E fui professora, como eu disse, em 2019 do PT. É importante dizer também que eu fui como vocês, eu fui cursista em 2012 e o PT abriu as portas para eu entrar na universidade. Então agora nós vamos colaborar com vocês aí nesses estudos em preparação para o Enem, o vestibular. O Enem está na porta, então contem comigo, tá? E vamos embarcar nessa aventura que é a geografia. Nós vamos ter várias aulas aí que dá para a gente ter esse entendimento da geografia do Enem. Então vamos lá? Bom, na aula de hoje nós vamos entender a geologia, né, que é essa origem e estrutura da Terra, a ciência que estuda as transformações da Terra, mas também entender a dinâmica do interior da Terra. Então, a geografia, nós temos várias características em estudar outras ciências, então a geografia tem essa irmandade com a geologia. Né? Para a gente entender os aspectos físicos da geografia, a gente primeiro precisa entender a geologia. Né? A estrutura interna da Terra é um aspecto físico. Né? Na geografia física, nós vamos estudar vários elementos. Dentre esses elementos que compõem a geografia física, nós temos as estruturas geológicas e a dinâmica da Terra, que é a nossa aula de hoje. Então vamos lá? Nós temos elementos fisiográficos que compõem a paisagem, nós temos a estrutura geológica, nós temos o relevo, vegetação, solo, hidrografia, clima. Para entendermos esse conjunto, nós precisamos compreender primeiro as partes. Então, a parte que nós vamos entender hoje é a estrutura geológica, para depois, na próxima aula, com o professor Gil, vocês entenderem do relevo, a geomorfologia, mas hoje vocês precisam entender essa estrutura geológica. Então, nós vamos adentrar também pelos tipos de rochas, porque o nosso interior da Terra é formado, a nossa base é formada por rochas. Então, o que é a estrutura geológica? A estrutura geológica é a base que sustenta a nossa estrutura, a nossa camada externa da Terra, né? A crosta terrestre que nós conhecemos hoje. Então, quando a gente visualiza as formas da Terra que nós temos hoje, quando a gente olha para o horizonte e vê o relevo, nessas formas de relevo, montanha, vales, tudo que a gente observa, nós sabemos que tem uma base ali que sustenta. Então, essa base é a estrutura geológica. A estrutura geológica a gente não consegue ver. É igual ao alicerce de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz o alicerce primeiro, senão ela desaba. Não é assim? Ela desaba porque ela precisa de uma estrutura. Assim funciona com a estrutura geológica. Ela é a base que sustenta o terreno. Que terreno é esse? A camada, né, a crosta terrestre, a nossa camada exterior da Terra. Então, ela é sustentada pelo quê? Pela estrutura geológica. Nós temos três tipos de estrutura geológica. Nós temos os crátons, ou escudos cristalinos. É mais comum a gente ver nas questões do Enem, chamando escudos cristalinos. Nós temos as bacias sedimentares e nós temos os dobramentos modernos. É importante dizer já agora que nós temos dois tipos de estruturas geológicas no Brasil. Uma dessas estruturas aí não tem no Brasil. Vocês sabem qual é? Qual tipo de estrutura geológica nós não temos aqui em terreno brasileiro? Fica aí a indagação. Daqui a pouco eu vou responder para vocês. Alguns já sabem, outros não. Nós vamos conhecer cada tipo de estrutura e entender um pouco dessa dinâmica da Terra. Então, vamos embarcar nessa aventura. Para a gente entender esse interior da Terra, é importante dizer que a gente não sabe ao certo como é formado o interior da Terra, né? Lá na base mesmo do interior. Por quê? Porque as perfurações mais profundas já atingiram 13 quilômetros. E nós sabemos que a profundidade do interior da Terra vai mais de 200 quilômetros. Então, tem muita coisa aí para a gente descobrir. Mas as melhores informações que nós temos, né, de estudos propagados, é que as ondas sísmicas, né, por vibrações na costa terrestre, têm sua origem no interior da Terra. Então, essas vibrações são chamadas de abalos sísmicos. Nós vamos conhecer esse abalo sísmico lá na frente, depois que a gente for estudar, quando a gente for estudar as tectônicas de placa, certo? Bom, mas essa crosta terrestre, ela é formada pelo quê? Né? A gente já sabe que é a parte superficial ou externa
já consolidada no planeta sobre o qual nós vivemos, a crosta terrestre. Né? Ela é constituída por uma camada relativamente fina, espessura que varia de 5 a 70 quilômetros aproximadamente. Mas nós temos outras camadas que compõem esse interior da Terra, que é o quê? O manto e o núcleo. Então, o manto é a camada intermediária, e composta predominantemente pelo magma. O magma é muito importante, porque nós vamos entender as rochas a partir dessa explicação da crosta terrestre, manto e núcleo. Aí nós vamos ver as estruturas de rocha e compreender também quais rochas vieram, né, da solidificação do magma, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. Bom, abaixo nós temos o que? O manto. Abaixo do manto nós encontra-se o que? O núcleo, conhecido também pelo nome de NIF. Neles predominam dois minerais, que é o níquel e o ferro. Isso daqui vocês já sabem, mas é só para vocês lembrarem um pouco do que é formado, para quando a gente chegar nos tipos de rocha, vocês visualizarem, entenderem do que nós estamos falando, correto? Bom, nós sabemos que a crosta terrestre constitui predominantemente de rochas. Então, as rochas, gente, ela tem muita importância, né? Até na Idade da Terra. Quando a gente vai estudar a Idade da Terra, nós estudamos a Idade da Terra a partir do quê? Das rochas, dos fósseis que contém nas rochas, né? Os estudos mais recentes data a Terra a partir de quê? 4,56 bilhões. Então, nós sabemos que, segundo os estudos científicos, a nossa Terra ela tem 4,56 bilhões de anos. Essa datação só é possível a partir dos estudos das rochas. Então, as rochas são uma associação de minerais em equilíbrio físico e químico, formando agregados de um ou vários minerais. Então, como forma uma rocha? A partir de agregados de um ou mais minerais. Então, a rocha ela é formada por minerais, né? De acordo com sua formação e origem, elas são agrupadas e classificadas. Então, elas têm três tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Nós vamos compreender esses estudos a partir do que? Das estruturas. Aí nós vamos ver cada tipo de rocha e cada tipo de estrutura geológica. Lembra que nós temos três estruturas? Bom, para a gente entender essa estrutura, nós não podemos esquecer das eras geológicas. No Enem, normalmente vem uma questão falando da estrutura geológica, das três estruturas, mas eles trazem um resgate das eras. Então, as eras geológicas ela tem uma grande importância para a gente entender essa dinâmica da Terra. Nós temos várias eras, né? Há 4,6 bilhões de anos, a gente chama de pré-cambriana, que é o início de tudo, né? O período pré-cambriano é o mais antigo. Então, na geologia, quando a gente for ver as questões de geologia, a gente tem que se atentar ao período, à era. Por quê? Porque quando eu digo pré-cambriano, eu estou dizendo bilhões de anos. Quando eu digo paleozoico, mesozoico, eu estou dizendo o quê? Milhões de anos. E quando eu digo cenozoica, a era cenozoica é a nossa era atual, é a era moderna. Então, eu consigo entender do antigo, de uma era mais recente, uma era mais moderna, a partir dessa datação. Então, nós vamos entender melhor os tipos de estrutura, porque cada estrutura ela se associa a um período desse daqui. Então, vocês observam essa tabela, né? Verificam que a era cenozoica, que é a era que nós estamos vivendo, nós vivemos nessa era cenozoica e no período quaternário, né? Mas aqui nós temos, quaternário é quando surgiu o homem, né? A nossa era. Isso há alguns milhões de anos. Se nós percebermos aqui esses milhões de anos, esses bilhões, mas é muita coisa, professora, para decorar. Não, não precisa decorar. Mas vocês precisam entender que quando a gente fala antigo, a gente está se referindo, né, ao período pré-cambriano, que é a unificação de tudo, né, esse início da formação dos primeiros seres unicelulares, né, a era paleozoica é muito importante porque é o desenvolvimento dos peixes, formação de grandes florestas, isso na era paleozoica. A Mesozoica e a Cenozoica são as mais famosas. A gente até brinca, Mesozoica. Esse nome não é estranho. Por quê? Porque a era Mesozoica ela é dividida em períodos. E nós temos o quê? O período Jurássico. Vocês lembram dos dinossauros, né? Essa questão dos dinossauros é datada na era Mesozoica, milhões de anos. É recente? Não, mas é moderna. Milhões na geologia não é muita coisa. Bilhões, sim. E a era Cenozoica é a era atual, certo?
Então, a gente já sabe um pouco dessas eras, sabe o que compõe o interior da Terra. Agora sim, nós vamos entender essas estruturas geológicas, quais são os tipos de estrutura que nós temos e quais tem no Brasil, e a que não tem o porquê. Vamos lá? Então, a estrutura geológica são as rochas que compõem a estrutura, a gente já sabe que a importância das rochas. Nós temos os escudos cristalinos, as rochas, as rochas sedimentares, né, as regiões sedimentares, que são as bacias sedimentares, e nós temos os dobramentos modernos, certo? Aqui nós temos uma visão no mapa mundi para entendermos onde está localizado. Se a gente pegar aqui os escudos, essa área clara do mapa, a área branca, né? Os escudos cristalinos são a estrutura mais antiga que nós temos. Então, quando a gente pega escudos cristalinos ou crátons, lembra que eu disse para vocês que podem estar classificados como crátons ou escudo cristalino? Então, esses escudos cristalinos eles são datados desde a era pré-cambriana, né? Então, há bilhões de anos. Portanto, são os terrenos mais antigos que nós temos, que afloram desde o início da formação da crosta. Né? Então, nós temos esses escudos cristalinos, que são as formações mais antigas, são os terrenos mais antigos que nós temos, são formados pelas rochas metamórficas e magmáticas. Então, o que são rochas magmáticas e metamórficas? Eu vou explicar para vocês adiante, mas uma coisa vocês precisam saber, elas são rochas bem desgastadas. Por quê? Porque o terreno é antigo. Né? Nós sabemos que a área de escudos cristalinos dessa estrutura são áreas antigas, bilhões de anos. São constituídos de terrenos cristalinos muito antigos e consolidados, portanto, estáveis quanto à tectônica. Então, nas áreas de escudos cristalinos são terrenos estáveis quanto à tectônica, ou seja, normalmente estão localizados numa situação estável devido às placas tectônicas. Então, não há muito esse embate da natureza. Bom, nos escudos cristalinos, nós temos esse tipo de rocha. Então, rocha magmática e metamórfica nós só encontramos nos escudos cristalinos. Então, o que é uma rocha magmática? É uma rocha que vem, já o nome já diz, magmática, né, do resfriamento do magma. E as metamórficas são que ocorre metamorfismo, ou seja, elas se modificam a partir, ela é uma rocha magmática, ela vai sofrer metamorfismo, que são devido às a ação da chuva, das águas, e ela vai se modificar ao longo dos anos e ela vai virar uma rocha metamórfica. Bom, outra questão interessante que nós temos nos escudos cristalinos são os minerais metálicos. Você falou assim, minerais metálicos, o que é isso? Os minerais metálicos têm uma grande importância para a economia mundial e principalmente a economia brasileira, porque normalmente nas questões vão retratar os minerais metálicos e aí traz, né, a questão dos escudos cristalinos. Eles falam, normalmente as questões vêm um enunciado assim: os escudos cristalinos, os terrenos antigos, os minerais metálicos que nós temos. Normalmente a incidência é o quê? Ouro, ferro, bauxita. Se a gente pensar, fala assim, mas todo terreno cristalino tem esses minerais metálicos? Não. A resposta é não. Né? Há possibilidade de você encontrar em terrenos de escudos cristalinos o ouro, ferro, bauxita e outros minerais metálicos. Não significa dizer que em todo terreno tem, tá bom? Então, você pode encontrar. A bauxita é o quê? É a base para fazer alumínio. Então, no Brasil, nós temos muitos esses minerais metálicos. O ferro, principalmente na região de Minas Gerais, é muito explorado, né? Essa questão do minério de ferro. A bauxita também. Nós tivemos a ascensão do ouro, no ciclo do ouro, vocês vão lembrar aí. Então, os escudos cristalinos são os terrenos mais antigos, podem ter esse tipo de minerais, certo? Então, como eu disse para vocês, que os escudos cristalinos são formados de rochas magmáticas e rochas metamórficas. Então, as rochas magmáticas ou ígneas, elas são o quê? Formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. O magma que existe no interior da Terra, quando ele é expelido pelas erupções vulcânicas, eles normalmente expele, né, vem a erupção vulcânica e são lançadas essas rochas. Aqui nós temos uma imagem de uma área vulcânica, aqui é no Cotopaxi,
o vulcão do Equador, e nós temos aqui essa área de rochas. Se a gente pegar aqui, nós temos algumas rochas ígneas, né? Nós temos o basalto, o granito, o diorito, nós temos algumas rochas que são vindas do interior da Terra. Elas são chamadas de magmáticas ou de ígneas. Aqui eu tenho um exemplo de rocha magmática, que é o quê? Que é o granito. O granito é esse tipo de rocha aqui, que você pode classificar. Às vezes você vê as rochas e fala assim, eu não tenho como saber. Essa rocha ela veio de fora, porque aqui na nossa região nós não temos esse tipo de rocha para classificar. O basalto é muito comum, porque normalmente essas rochas são rochas mais endurecidas, porque elas são muito antigas, vem do resfriamento do magma, elas são rochas bem endurecidas. Essas rochas são muito encontradas nessas regiões vulcânicas, certo? E aí nós temos as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são resultados da transformação de rochas sedimentares ou magmáticas, submetidas às grandes pressões, como eu disse para vocês, temperaturas elevadas, né? Então nós temos alguns exemplos de rocha magmática. Aqui eu trouxe para vocês o mármore. Aqui nós temos uma jazida de mármore, porque o mármore é muito utilizado no nosso cotidiano, né? Tem valor comercial. Então, eles transformam essas rochas em atividades econômicas, né? Então, a rocha vai ter uma transformação. Eu mostrei para vocês o exemplo do granito. O granito forma o gneiss, né? O gneiss é uma transformação. Se eu vou colocar aqui um pouquinho mais na câmera para vocês observarem o gneiss. Era uma rocha magmática e ela foi transformada, né, para uma rocha metamórfica devido à ação elevada de temperaturas, certo? Então, normalmente essas rochas são ricas em metais e possuem um valor comercial grande, certo? Essa parte que nós estudamos foi os escudos cristalinos. Agora eu vou apresentar para vocês as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são muito conhecidas. Por quê? Porque as bacias sedimentares ela têm um valor econômico muito grande. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Então, as bacias sedimentares elas são datadas da era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então, as bacias sedimentares são terrenos mais modernos, mais recentes. Lembra das eras? Então, são construídas o quê? Por detritos acumulados. Então, a bacia sedimentar é uma estrutura geológica formada pelo quê? Por rocha sedimentar. As rochas sedimentares, elas originam planícies, planaltos, vocês vão estudar isso na próxima aula de relevo. Né? Então, as rochas sedimentares são rochas formadas por sedimentos. Aqui nós temos, né, a acumulação de sedimentos, então elas se acumulam e formam rocha sedimentar. As rochas sedimentares, como o calcário, por exemplo, ela é normalmente depositada pelo esse acúmulo, e essas rochas sedimentares você consegue, quando você toca uma rocha sedimentar, você consegue observar que ela vai soltando. Aqui nós temos um exemplo, o argilito, nós temos um exemplo de rocha sedimentar, então pela espessura a gente já percebe. Outra característica da rocha sedimentar são as camadas. Quando a gente visualiza uma rocha, se a gente for, por exemplo, para a Chapada Diamantina, que é o berço das bacias, né, das rochas sedimentares aqui na Bahia, quando a gente vai visualizando, a gente consegue estratificar. A gente vê um paredão rochoso e vem assim umas camadas coloridas. A gente já olha e já fala, essa rocha sedimentar. E normalmente elas ficam com resíduos, né, de areia caindo ali, e a gente já consegue visualizar que é uma rocha sedimentar, certo? Bom, uma coisa da bacia sedimentar que é muito importante, e normalmente no Enem cai muito, é o valor econômico. Então, o que nós podemos encontrar em uma bacia sedimentar? São os minerais não metálicos, a possibilidade de ter minerais não metálicos. Quais minerais não metálicos são esses? O petróleo, né, o ouro negro, como conhecido, o carvão mineral. Então, assim, os minerais não metálicos, eles são muito importantes para a economia. Então, quando a gente pega o Brasil, né, a gente vê os terrenos de bacias sedimentares estão sendo explorados esses terrenos para ver se tem, né, se tem a possibilidade de ter o que? Petróleo. Então, esses terrenos de bacias sedimentares, eles são muito vislumbrados pela economia e, normalmente, as questões do Enem vêm focando, quando fala de bacia sedimentar, aí já se associa aos minerais não metálicos, como o petróleo e o carvão. Fiquem atentos com isso, certo?
Bom, gente, então esses minerais não metálicos, eles são muito importantes, para entendermos também na economia. Então, quando a gente vai falar da economia do Brasil, por exemplo, quando vocês vão visualizar essa questão de economia lá no Enem, vai falar dos hidrocarbonetos, dos combustíveis fósseis, que são o quê? São esses minerais não metálicos, o petróleo, gás natural, carvão mineral. Vocês vão lembrar disso quando lembrar de bacia sedimentar. Aí você fala assim: ah, mas como eu vou entender esse tipo de estrutura? Você vai associar o relevo. Isso na próxima aula vocês vão conseguir analisar. Lembra que eu disse lá no início que a geografia física você precisa compreender um elemento e depois compreender o outro para entender o conjunto? É isso que vocês precisam fazer. Bom, nós temos o terceiro tipo de estrutura, que é os dobramentos modernos ou alpinos conhecidos, né? Os dobramentos modernos, eles são elevações de terreno em consequência de pressões originadas no interior da Terra, ocorre desde o início do final da Mesozoica e Cenozoica. Então, os dobramentos já diz, o nome já diz, é moderno, é de uma era recente, né? Os dobramentos modernos são responsáveis pela formação das grandes cadeias montanhosas que nós temos no mundo, o Himalaia, os Alpes, né, os Alpes suíços, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes vocês já devem ter ouvido falar, que é essa cadeia de montanhas localizada na costa oeste da América do Sul. Né, ela está presente em vários territórios, no Chile, na Bolívia, no Peru, Equador, Colômbia, Argentina e Venezuela. Nós temos essa presença da Cordilheira dos Andes. Então, os dobramentos modernos, esse tipo de estrutura é o mais recente, ele ocorre devido a um choque das placas tectônicas, e eu vou mostrar para vocês como isso ocorre, né, o soerguimento, quando só ergue, é, aí forma a cadeia de montanha, vocês vão entender isso melhor, mas já adiantando para vocês que esse tipo de estrutura nós não temos no Brasil, dobramento moderno, por quê? Porque nós não temos cadeias montanhosas no Brasil, nós temos montanhas, você vai falar assim, ah, mas nós não temos montanhas no Brasil? Temos montanhas, mas cadeias montanhosas nós não temos. Então, no Brasil, só há dois tipos de estrutura geológica. Quais são? As bacias sedimentares e os escudos cristalinos, certo? Então, nós só temos esses dois tipos de estrutura no Brasil. Eu vou mostrar para vocês no mapa, para vocês entenderem melhor como funciona. Então, aqui nós temos exemplos dos escudos cristalinos, né? Escarpa da Serra do Mar, no Rio de Janeiro. Nós temos a Chapada Diamantina, com as bacias sedimentares. Aqui nós temos esse tipo de rocha, para vocês observarem. Nós temos aqui os dobramentos modernos também, a imagem do dobramento moderno, que são as Cordilheiras dos Andes e os Montes Apalaches, certo? Bom, mas aí fica a pergunta, eu falei muito de economia também, dos minerais metálicos e os não metálicos, mas aí fica a pergunta, como se caracteriza então a estrutura geológica do território brasileiro? Eu já disse para vocês, a estrutura geológica do Brasil, ela se caracteriza pela presença, né, pela existência de dois tipos de estrutura. As estruturas geológicas de escudo cristalino e bacias sedimentares. Nós não temos rochas sedimentares. Desculpa, nós não temos dobramentos modernos. Nós só temos bacias sedimentares, originárias das rochas sedimentares, e nós temos escudos cristalinos, são os terrenos mais antigos. Então, aqui dá para vocês observarem, né, a nossa composição brasileira. Se vocês observarem no mapa, essas áreas mais claras são as áreas de quê? De bacias sedimentares. E elas indicam que há possibilidade de encontrar os minerais não metálicos. E aqui nós temos minerais metálicos, né, que, como eu disse para vocês, são ferro, manganês, bauxita, ouro. Então, nós temos a presença nos escudos cristalinos desses minerais, e nós temos os minerais não metálicos, que são esses minerais tão procurados. Nós temos aqui as reservas de petróleo na bacia amazônica, né? Nós temos aqui na região sudeste, na região nordeste, para vocês observarem. Até aí, gente, tranquilo? Deu para vocês entenderem qual a estrutura geológica é presente no Brasil? Bom, aí fica a pergunta. A nossa composição, assim, ela é formada, mas nós temos os terrenos, vocês já sabem, que o terreno é cristalino e bacia sedimentar. Mas quantos por cento? Então, basicamente, a nossa estrutura é formada de 36% de escudo cristalino, os terrenos mais antigos, né, 36%,
E as rochas, as bacias sedimentares, a gente lembra muito de rocha sedimentar, mas é bacia sedimentar é a estrutura e a rocha sedimentar é a rocha que compõe essa estrutura, certo? E aí nós temos 64% do território brasileiro formado de quê? A nossa base é de bacia sedimentar, certo? Por isso que fala assim, o Brasil é rico em petróleo ou é rico nos minerais. Por quê? Porque há possibilidade, porque o nosso terreno é formado, em sua maioria, 64% de bacia sedimentar, correto? Até aí tranquilo, gente? Bom, eu disse para vocês que dos três tipos de estrutura geológica, qual que não tem no Brasil? Que é o que? Os dobramentos modernos. Por quê? Aqui nós vamos entender a partir dessa placa tectônica que nós temos aqui, a nossa placa sul-americana, ela nos indica que o Brasil está no centro da placa, né? Essa placa mãe, essa placa enorme que nós temos aqui, essa placa sul-americana, o Brasil está aqui, certo? O Brasil está numa zona de estabilidade, então indica que não há convergência de placa nesse território. Logo, se não há essa convergência de placa, então não vai ter o quê? O tipo de estrutura geológica que é dobramento moderno. Por que que nós temos aqui, entre a placa de Nazca, essas setinhas em vermelho? Significa que há o quê? Que há essa placa de Nazca aqui, ela é uma área de instabilidade e ela indica, por isso que a Cordilheira dos Andes está localizada nessa região aqui, porque a placa de Nazca, ela é instável, ela tem uma ruptura, ela tem uma falha aqui, e a placa sul-americana não. Então, o Brasil está numa boa localização geológica, numa área de estabilidade, por isso que nós falamos, né, no Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, né, claro que há uma incidência muito antiga de atividades. Fala assim, mas no Brasil nunca teve. Mas em Minas Gerais teve um pequeno abalo sísmico, foi sentido, né, um pequeno tremor de terra. Claro que acontece, porque quando há um tremor em uma dessas placas vizinhas à placa sul-americana, é comum ter, ter sentir esse abalo aqui no Brasil, certo? Mas nós estamos localizados numa placa central, onde não há essa intercorrência. Até aí, tudo bem? Tá tranquilo, gente? Então, quais são as principais placas tectônicas que nós temos? Nós temos a placa norte-americana, nós temos a placa de Nazca, como eu disse para vocês, que a área de choque, ó, e a área de separação de placa. Essa área de choque, quando entra em choque a placa de Nazca com a sul-americana, ela forma cadeias montanhosas. É o tipo de dobramento moderno. Então, nós temos a placa africana, nós temos a placa indo-australiana, a placa euroasiática, nós temos áreas de convergências aqui, muitas áreas de convergência. Então, para a gente entender como ocorre essa tectônica de placas, nós precisamos entender a localização também, viu? Então, vocês ficam atentos a esses informezinhos, essa questão da zona de convergência e separação de placas, correto? Bom, mas você falou assim, mas o que é um movimento de placas? Como eu vou entender isso? Né? O que faz as placas se movimentarem? Né? Então, nós precisamos entender essa tectônica de placas para entender também o que acontece aqui no exterior da Terra. Então, as descobertas mais recentes, nos estudos mais recentes, diz que essas grandes tremores, esses grandes movimentos de placas que ocorrem, é a ascensão do magma pelas fendas existentes nas grandes cadeias submarinas, chamadas de dorsais oceânicas e cordilheiras meso-oceânicas. Esses movimentos, eles ocorrem deslizando, choques, por isso, às vezes você fala assim, mas falou choque, deslizamento, tem uma diferença? Tem. Vocês vão entender na prática. Por quê? Nós temos a placa com o movimento divergente, ou seja, vai uma para o lado e para outro. Eu mostrei isso para vocês no mapa. A placa com movimento convergente, que elas vão em encontro uma da outra, e a placa com movimento transformante, que elas passam uma pela outra, mas elas não se chocam. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou pegar minhas rochas para mostrar o exemplo. Então, quando eu tenho... O que é um limite construtivo? É uma placa com movimento divergente. Então, eu tenho duas placas, elas vão uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo. Elas vão ter um movimento divergente, né? Os limites destrutivos são placas com movimento convergente. Elas vão encontrar uma com a outra e vão convergir.
Esses limites destrutivos, esse movimento convergente, é o que é sentido na nossa camada, né? Quando elas se aproximam uma da outra, nós sentimos muito os tremores de terra, né? É o que pode acontecer, o tectonismo leva a acontecer o quê? O vulcanismo. Quando nós temos áreas de vulcões, elas ocorrem pelo quê? Pelo esse movimento de convergência. Você fala assim, mas como que eu vou entender essa tectônica para formar uma cadeia montanhosa? Elas vão fazer o quê? Essas placas vão convergir, elas vão se juntar e vai fazer o quê? Vai sorreguer, vai ter um sorreguimento, certo? Então, os limites concertativos são essas placas com movimento transformante. A falha de Santo Andrés, não sei se vocês já viram, vai ter uma questão que eu vou discutir com vocês, que vocês vão ver. Ocorre o quê? Um movimento transformante, que é uma falha. Então, esse movimento transformante, que é o limite concertativo, eles passam uma pela outra e formam um vagão. Eu vou mostrar logo para vocês isso, só para vocês não perderem esse ponto na explicação. Quer ver? Ó, sobre a falha geológica de Santo Andrés, localizada na Califórnia, nós podemos afirmar que, olha essa falha geológica que tem, ela é considerada a maior falha geológica do mundo. Nós temos uma falha, um vagão. Bom, aí nós temos uma falha, né? Um vagão. Esse vagão é conhecido como a maior falha geológica do mundo. Então, como que acontece essa falha? Eu mostrei para vocês a placa transformante com limite construtivo. Ela é resultado de quê? Aí nós temos aqui, letra A, ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. Tá correto? Não. Por quê? Porque eu disse para vocês que o resultado de terremotos é uma outra ação. Lembra? Letra B. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas. Não, porque quando eu disse para vocês que quando duas placas se colidem e acontece o soerguimento, o que vai acontecer? Cadeias montanhosas, vai soerguir, né? Esse soerguimento vai formar cadeias montanhosas, não uma falha. A letra D, ela se formou graças ao movimento de deslocamento ou falha tangencial ou transformante entre duas placas tectônicas. A letra D é a resposta correta, acho que vocês já tinham percebido isso lá na outra explicação. Por quê? Que eu disse para vocês, quando ocorre a falha, é devido a esse movimento de placa, né, entre duas placas tectônicas em que elas não se chocam, mas tem uma falha tangencial. E aí forma o quê? Esses vagões, que é essa falha geológica, certo? Até aí, gente, tranquilo? Estão entendendo direitinho? Então, o que nós temos? Para entender esse processo, né, de movimento das placas, tem dois conceitos que normalmente caem muito no Enem, orogênese e epirogênese. Ele vai falar do movimento das placas e vai trazer esses dois nomes, vocês precisam se atentar a isso. Então, o que é a orogênese? Né, o próprio nome já diz, é um movimento horizontal. Então, você vai lembrar oro de dentro, né? Orogênese de dentro do interior da Terra. Então, nós vamos ter o quê? Esse movimento horizontal pode ser convergente ou divergente. Então, pode fazer convergente ou divergente. Lembra desse exemplo de chocar e de colidir, né? Por baixo ou por cima, uma placa da outra. E a epirogênese é o que? É o movimento vertical, é esse soerguimento. Lembra que a epirogênese acontece o quê? Quando uma placa A encontra com a placa B e faz um movimento vertical. Então, só para vocês não esquecerem disso, certo? Bom, dentro desse estudo dessas placas tectônicas, nós temos o tectonismo, que é o quê? Que é o fenômeno provocado pelas pressões que acontecem no interior do globo e que exerce lentamente na crosta terrestre. Então, o tectonismo atinge as camadas rochosas mais maleáveis. Essas pressões, elas levam à formação dos dobramentos. No caso de estruturas rochosas mais duras, deram origem às fraturas ou falhas. Eu mostrei para vocês as falhas geológicas. Então, o tectonismo pode ocorrer nesse dobramento são as cadeias montanhosas, que eu disse para vocês, né, quando tem o sorregimento, e pode acontecer o quê? A falha. Temos duas placas, né, uma vai para um lado, outra vai para o outro, e fica essa falha geológica aí. Mostrando também os dobramentos, essa imagem na Noruega.
E aí, por fim, nós temos os abalos sísmicos. São as vibrações da camada da crosta terrestre que tem sua origem no interior da Terra. Lembra que lá no início eu falei para vocês que eu ia resgatar esses abalos sísmicos, falar para vocês sua ocorrência repentina e de curta duração. Então, o abalo sísmico, normalmente, ele tem uma curta duração. Esses abalos, eles se manifestam na superfície dos continentes e a gente chama o quê? De terremotos, quando eles se manifestam na superfície do continente. Se ocorre no fundo dos oceanos, eles recebem o nome de quê? De maremotos. Nós temos esses eventos, a gente chama de eventos da natureza, né? Que é quando ocorre um terremoto, um maremoto, quando ocorrem esses abalos, vocês veem o desastre que é, né, nessas áreas de instabilidade. Então, em dezembro de 2004, ocorreu no Oceano Índico uma forte maremoto, né, um forte maremoto provocando a formação de grandes ondas, chamadas de quê? As formações de grandes ondas, devido a esse abalo no oceano, são as chamadas de tsunamis. Elas atingiram 13 países da Ásia, pensa aí, matando cerca de 280 mil pessoas. Então é uma fúria mesmo, né? Uma catástrofe que ocorre. Essa foi uma das maiores catástrofes já registradas desde a origem geológica. Então, nós temos esse efeito de tsunami na Tailândia. Nós vemos muitas reportagens. Então, no Enem, normalmente, eles colocam muitas questões trazendo reportagens, principalmente dessas áreas de instabilidade geológica. Quais áreas são de instabilidade geológica? Nós temos muita área da Ásia. Por que a gente fala muito do Japão? Porque, né, está banhado pelo oceano. Então, nós temos que ver a localização das placas para entender essas áreas de instabilidade, certo, gente? Aqui nós temos um exemplo dos países atingidos pelo tsunami, só para vocês observarem, né? Esse epicentro marcou 9 pontos na escala Richter, ou seja, o que é epicentro? É onde começa, né, o centro de um abalo, né? O centro de tudo é o epicentro, é de onde começou aquele abalo. Então, esse abalo começou 8 horas na Indonésia, que já é outro caso, só para vocês observarem esse registro de um tsunami em 2004. Bom, a intensidade dos abalos é variável, né? Normalmente, pelos sismógrafos, a gente observa, seguindo a escala Richter. Então, para medir a gravidade, a gente vai usar a escala Richter e vai ver essa questão do abalo, como foi sentido naquelas regiões. Então, os efeitos do terremoto no Japão, em 1995, foi de grande magnitude, 7,3, não, a partir de 6,5, 7 já é de grande magnitude. Bom, aí agora nós temos, dito isso, feito esse resumão da dinâmica da Terra, né? Eu trouxe para vocês vários conceitos, vários elementos. Nós vamos aqui ver duas questões sobre essa estrutura geológica. Então, vamos fazer um resgate. Eu falei para vocês dos tipos de estruturas que nós temos no Brasil, falei da dinâmica do interior da Terra, falei da tectônica de placas, de quais placas estão como as placas se movimentam, do tectonismo, dos abalos sísmicos. Foi muita coisa, não foi? Por isso que eu disse para vocês, é uma viagem mesmo. A geologia nos leva para uma viagem para entendermos essa dinâmica da Terra. Então vamos lá nas questões. Vocês já responderam, vocês já me acompanharam, né, em uma questão sobre a falha de Santo Andrés. Agora nós vamos ver uma questão de estrutura geológica do Brasil. Então a estrutura geológica do Brasil é constituída por bacia sedimentar e escudos cristalinos, tectonicamente estáveis. Lembra? Nós estamos numa área de estabilidade porque a nossa placa que nós estamos aqui em todo o território, estamos no centro da placa sul-americana. Então, as áreas cinzas do mapa representam o quê? Dobramentos modernos, bacias sedimentares, bacias hidrográficas, escudos cristalinos ou áreas de instabilidade tectônica? Então, vamos descartar? Lembra que eu disse para vocês que no Brasil não há existência de dobramento moderno? Então, não está certo. Nós, no Brasil, nós só temos 2 tipos de estrutura. A bacia sedimentar? Pode ser. Bacias hidrográficas? Bacia hidrográfica é um ramo de estudo que nós não vimos aqui na aula de hoje, porque a hidrografia nós vamos ver depois. Né? Nós não estamos falando das águas do Brasil, nós estamos falando do terreno, da base. Escudos cristalinos? Pode ser também. Áreas de instabilidade tectônica? Não, porque aqui eu já estou dizendo que é tectonicamente estáveis. Então, nós temos uma área de estabilidade.
Então, nós temos aqui duas alternativas. Ou é bacia sedimentar ou é escudo cristalino. Mas qual área que eu quero saber aqui? É a área cinza. Nós temos uma área cinza e uma área preta no mapa. Nós sabemos que o Brasil, ela é composta, o terreno em sua maioria é por quê? Composta de bacia sedimentar. Eu disse para vocês, 64% do terreno é de bacia sedimentar. E uma minoria, que é o quê? 36% é escudo cristalino. Então, pelo mapa, nós já podemos observar. A resposta correta é a letra B, bacia sedimentar, porque a nossa estrutura geológica é formada de bacias sedimentares e escudos cristalinos, mas a área cinza do mapa representa as bacias sedimentares. Correto? Até aí tudo bem, gente? E aqui nós temos uma questão sobre a exploração do subsolo, né, da estrutura da terra e da organização geoeconômica. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil há muita exploração de minério de ferro, a bauxita, que faz o alumínio, dentre outros. Então, dessa forma, os recursos cartografados no mapa estão relacionados à exploração de quê? Esses recursos, esses elementos do mapa aqui me indicam o quê? Que estão relacionados à exploração de quê? Nessas regiões aqui. Ouro e pratas em terreno cenozoico, petróleo e carvão em bacias sedimentares, urânio e manganês em terrenos quaternários, ou ferro e manganês em escudos cristalinos, ou bauxita e cassiterita em bacias sedimentares. Lembra que eu falei para vocês a diferença de minerais metálicos e não metálicos? Então, eu disse para vocês o quê? Que petróleo e carvão são minerais não metálicos e só há a possibilidade de ter em terrenos de quê? De bacia sedimentar. E os minerais metálicos, o ouro, prata, urânio, manganês, bauxita, eles só são encontrados em escudos cristalinos. Então, por aqui a gente já vai observar. Ouro e prata em terreno cenozoico? Não, nós não temos aqui a indicação de ouro e prata. Nós temos petróleo e carvão em bacia sedimentar, urânio e manganês em terreno quaternário, ferro e manganês em escudo cristalino. E aí, essa questão eu não vou responder, vou deixar para vocês quebrando um pouquinho a cabeça aí. Gente, então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Trouxe esse resumão, né? Espero que vocês tenham compreendido. Adorei estar com vocês. Então estudem, foca no objetivo, que é o Enem, que vocês vão fazer, tá mais próximo, e depois o vestibular, mas vai dar tudo certo agora no Enem, tá bom? Então contem comigo. Podem, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar e-mail, tá? Coloquei meu e-mail para vocês. Vou colocar aqui novamente. Então, vocês têm aí meu e-mail, tá? Tem meu número também disponível aí no Universidade para Todos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, importante que tenham. Então, estudem muito a geografia física, estudem a geografia em geral. E hoje eu trouxe alguns aspectos para vocês, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e bom estudo aí.